Em 7 de novembro de 1989, o voo NT-217 da Northeast Transair decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, com destino a Katmandu. A bordo estavam 149 passageiros e 9 tripulantes. O comandante era Arun Mehta, de 49 anos, um aviador veterano com mais de 16.000 horas de voo, sendo mais de 2.200 delas em rotas que cruzavam os céus do Himalaia. Ao seu lado estava a copiloto Chen Mei-ling, de 35 anos, ex-piloto da Força Aérea Malaia, com ampla experiência em aviação civil. Naquele dia, uma das mais severas tempestades da década atingia a cordilheira do Himalaia. Meteorologistas registraram rajadas superiores a 120 km/h e uma brusca queda na pressão atmosférica. A temperatura, a 7.000 metros de altitude, despencava para congelantes -58 °C. Mesmo com as condições extremas, o voo NT-217 recebeu a autorização para decolar, pois as projeções indicavam melhora no clima antes da travessia pelas montanhas. O último contato por rádio ocorreu às 18h43 horário local. O capitão Mehta relatou intensa turbulência e pediu mudança de altitude. "Controle, aqui é a NT-217, enfrentando turbulência severa, solicitando descida para 7.600. A transmissão foi interrompida subitamente. O avião sumiu dos radares como se tivesse evaporado entre os picos gelados. Foi iniciada uma operação de busca de emergência, dificultada pelas tempestades constantes. 8 helicópteros e 10 equipes de resgate em solo vasculharam a área suspeita por mais de 20 dias, sem sucesso. Em uma das regiões mais isoladas do Himalaia, com cumes acima dos 7.000 metros, o avião parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Um mês depois, as autoridades nepalesas suspenderam oficialmente as buscas e declararam todos os ocupantes como mortos. Entre os passageiros estavam cidadãos de 13 países, um grupo de monges tibetanos em peregrinação e o renomado alpinista austríaco Dieter Falk, acompanhado de sua equipe de 5 pessoas. Para os familiares dos desaparecidos, seguiram-se anos de angústia e silêncio sem respostas. Por 34 anos, o enigma do voo NT-217 permaneceu insolúvel, até junho de 2023, quando uma expedição internacional liderada por Liam Carter partiu para escalar o lado oriental do Kanchenjunga, a terceira montanha mais alta do planeta. O grupo contava com 5 integrantes: Carter, escocês de 45 anos e 2 décadas de experiência nos Himalaias; Zarina Beketova, alpinista cazaque de 37 anos, que já havia escalado todos os cumes acima de 8.000 metros; Dr. Marcus Hill, médico e alpinista australiano; Jae-Hen Kim, fotógrafo sul-coreano especializado em altitudes extremas; e Pasang Dorji, guia nepalês de linhagem Sherpa. O plano era tentar uma rota inexplorada na face leste da montanha, considerada até então quase intransitável devido a encostas íngremes de gelo e riscos constantes de avalanches. 6 tentativas anteriores haviam falhado, com 4 mortes registradas ao longo dos anos. Os moradores locais chamavam essa parte da montanha de Karma Norbu, em dialeto tibetano, ou ciclo da deusa da travessia. Segundo uma lenda ancestral, ali havia um portal oculto entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos, guardado por seres em forma de aves gigantes. Por volta dos 5.800 metros de altitude, o grupo começou a notar fenômenos inusuais. Bússolas eletrônicas registravam leituras imprecisas, como se o campo magnético estivesse sendo distorcido. Os dispositivos GPS perdiam o sinal, apesar do céu permanecer completamente limpo. A hipótese levantada foi a de que uma composição rochosa, possivelmente rica em ferro ou outros metais, estaria interferindo nos instrumentos. Na madrugada do terceiro dia de escalada, enquanto o grupo acampava em uma saliência estreita, a 620 metros, Zarina foi a primeira a notar algo peculiar. Um bando de abutres do Himalaia, raros naquela altitude, circulava insistentemente uma encosta íngreme a cerca de 500 metros do acampamento. Entre eles, destacavam-se 2 enormes águias himalaenses com envergadura impressionante. O comportamento das aves era inusual. Elas pareciam repetir um padrão de voo, retornando sempre a um ponto fixo da montanha, como se quisessem chamar a atenção dos alpinistas. Ao avistar as aves, Pasang palideceu e recusou-se a seguir pela rota planejada. A princípio, evitou explicar, mas depois contou uma história passada por seu avô. Os Nien Lungupa,
ou guardiões das montanhas, assumem a forma de pássaros colossais e vigiam lugares onde a fronteira entre os vivos e o reino dos espíritos se torna tênue. Quando eles sobrevoam repetidamente uma área, é porque ali repousam almas que ainda não encontraram passagem. Apesar do ceticismo, Carter se interessou pelo padrão das águias, semelhante ao comportamento de aves de rapina ao localizar presas. O grupo decidiu alterar a rota para investigar o ponto de interesse das aves. No pior cenário, perderiam algumas horas de avanço. A nova trilha conduziu-os por um corredor de gelo que levava a uma parede rochosa. À medida que se aproximavam da área, as águias tornaram-se ainda mais inquietas, voando perto do grupo antes de subirem novamente. De repente, uma das águias mergulhou e chocou-se contra a neve a cerca de 30 metros dos alpinistas. Quando se aproximaram, a águia levantou o voo, revelando um buraco profundo. Jae Hyun começou a escavar com o seu machado de gelo. A cerca de 1 metro de profundidade, a lâmina encontrou algo metálico. Após 15 minutos, emergiram as cores familiares de uma fuselagem, branca com faixas azul e vermelha, a identidade visual da Northeast Transair. Surpresos, os alpinistas viram diante de si os restos de um avião comercial localizado a mais de 6.000 metros de altitude, em um ponto considerado inalcançável até mesmo para os mais experientes montanhistas. Tentar contato com os serviços de emergência foi a primeira reação, mas os rádios via satélite misteriosamente não funcionavam. As baterias estavam carregadas, mas o sinal simplesmente não existia. Durante as 4 horas seguintes, a equipe removeu camadas de neve ao redor da fuselagem exposta. Ao anoitecer, revelaram uma seção de 4 janelas intactas e a inscrição lateral, NT-217. Era, sem dúvida, o avião que havia desaparecido misteriosamente 34 anos antes. Agora fazia sentido porque nunca tinha sido encontrado. Caíra em um ponto considerado impossível de alcançar. Na manhã seguinte, após uma noite inquieta dormindo junto aos destroços, os alpinistas continuaram os trabalhos. Por volta do meio-dia, encontraram uma abertura na fuselagem, largo bastante para permitir entrada. Liam Carter e Zarina Beketova, os mais experientes, decidiram explorar o interior do avião enquanto os demais continuavam a remoção externa da neve. O interior do avião parecia suspenso no tempo. Máscaras de oxigênio pendiam do teto. Copos parcialmente cheios jaziam sobre as bandejas. Uma revista Time aberta exibia na capa uma imagem do Muro de Berlim, dias antes da sua queda. Os dois avançaram com cuidado, temendo desestabilizar a estrutura. Na primeira fileira, encontraram uma mochila contendo equipamentos de escalada. Dentro havia um machado com as iniciais DF gravadas, pertencente a Dieter Falk, o alpinista a bordo. Próximo a eles estavam seu passaporte e um caderno de anotações, ainda em bom estado. Ao abrir o diário, Liam Carter sentiu um arrepio. Era o registro pessoal de Falk, iniciado após a queda da aeronave. A última entrada datava de 17 de dezembro de 1989, mais de um mês após o desaparecimento. O conteúdo revelava uma história impressionante de sobrevivência. Das 158 pessoas a bordo, apenas 42 sobreviveram à primeira noite. A maioria morreu com um impacto. O capitão Mehta estava entre os sobreviventes e assumiu a liderança. Com pedaços da fuselagem, improvisaram abrigos, organizaram os mantimentos e instituíram um rígido racionamento de água. Falk escreveu que o avião colidiu com a montanha após uma inexplicável falha total dos instrumentos, causada, segundo ele, por um tipo de distorção magnética. Minutos antes da colisão, o capitão avistou um brilho incomum nas rochas, como se algo dentro da montanha estivesse emitindo luz. Tentou manobrar, mas já era tarde. As páginas seguintes descreviam a dura luta pela sobrevivência. À noite, as temperaturas despencavam para menos 45 graus Celsius. No quinto dia, as aves, grandes águias, começaram a sobrevoar o local. No sétimo dia, algo inusitado ocorreu. Uma das aves deixou cair um ibex, morto, próximo ao abrigo improvisado. No dia seguinte, o comportamento se repetiu. As aves estavam de alguma forma trazendo alimento aos sobreviventes. O capitão Mehta disse que jamais testemunhara nada semelhante em suas 2 décadas sobrevoando o Himalaia. As águias continuaram por 2 semanas, mantendo os sobreviventes vivos. Mas o cenário piorou com a chegada de uma nevasca que enterrou os destroços. O suprimento de oxigênio acabou, e muitos começaram a adoecer. No início de dezembro, restavam apenas 16 pessoas. Mehta propôs cavar um túnel e tentar descer a montanha. As águias ainda sobrevoavam a área diariamente.
Falk escrevia que às vezes parecia que elas queriam indicar algo. A última anotação no diário era breve e inquietante. Cavamos a saída. Vamos descer pela encosta sudeste. As águias se foram. Ontem à noite vi a luz de novo. Pulsava como um coração. Os monges dizem que é a luz da transição. Não sei no que acreditar. Se alguém encontrar isto, saiba. Lutamos até o fim. Não desistimos. Se não conseguissem descer, talvez valesse a pena arriscar e descobrir o que havia além daquela luz misteriosa. Na mesma noite, os alpinistas fizeram uma nova descoberta perturbadora na parte traseira da aeronave. A saída de emergência havia sido claramente aberta por dentro. Ao redor da porta, dezenas de penas de ave estavam espalhadas pela neve compactada. Algumas, conforme confirmou J. Hill Kim, também ornitólogo entusiasta, pertenciam a águias do Himalaia. No entanto, o mais inquietante era o padrão em que as penas estavam dispostas, uma espiral quase perfeita. No centro dessa espiral havia um pequeno objeto metálico. Tratava-se de um antigo amuleto tibetano com a imagem de uma criatura alada. Pasang explicou mais tarde que aquele símbolo era associado aos Nyelampa, os protetores espirituais que, segundo antigas tradições, assumem a forma de pássaros gigantes e guardam os caminhos entre mundos. Ao continuar escavando ao redor dos destroços, os alpinistas encontraram os primeiros indícios do túnel descrito no diário de Falk, um corredor cavado na neve que descia pela encosta oposta à da fuselagem. Seguindo esse caminho, chegaram à beira de um penhasco abrupto. O túnel terminava ali. Adiante, uma parede vertical de gelo com mais de 500 metros de altura tornava qualquer progresso impossível sem cordas e equipamento avançado. Não havia corpos, nem sinais de queda. Se os sobreviventes seguiram por ali, era improvável que tivessem sobrevivido. Mas então, por que nenhum vestígio fora encontrado? Naquela noite, o grupo retornou aos destroços para se proteger do vento. Foi quando algo inexplicável aconteceu. O telefone via satélite de Marcus Hill, que estivera completamente inoperante, emitiu sons intermitentes. Não eram sinais de voz, mas uma sequência de bips longos e curtos, semelhantes ao código Morse. Hill gravou os sons, e após o retorno ao acampamento base, um dos assistentes, ex-operador de rádio militar, conseguiu decodificar a mensagem. Ela dizia: "Estamos vivos, mas não aqui." Na mesma noite, os alpinistas testemunharam o mesmo fenômeno luminoso descrito por Mehta e Falk. A cerca de 300 metros da fuselagem, uma luz azul pulsante surgia no ar, projetada contra uma face rochosa. Ela girava em espiral, com um movimento que lembrava a aurora boreal, mas concentrada num só ponto. Quando os feixes das lanternas tocaram o brilho, algo inacreditável aconteceu. A luz se curvou, como se o espaço ao redor estivesse deformado. Era como se a própria realidade estivesse sendo dobrada. Na manhã final, ao se prepararem para descer e relatar a descoberta às autoridades nepalesas, as águias retornaram uma última vez. Sobrevoaram os alpinistas em círculos, formando um padrão harmonioso no céu. Uma delas desceu em um voo rasante e deixou cair um objeto aos pés de Liam Carter. Era uma carteira de couro antiga. Dentro dela havia o documento de identidade do capitão Arun Mehta e uma foto amarelada de sua família. No verso da imagem havia uma anotação feita à mão: "Atravessamos a luz. Outra vida. Não nos busquem aqui." A data era 17 de dezembro de 1989, um dia após a última anotação no diário. 3 dias depois, a equipe de Carter alcançou o acampamento base e notificou as autoridades nepalesas. Em poucas semanas, uma grande expedição de resgate e investigação foi montada. Estavam presentes representantes do governo, da companhia aérea e de centros de pesquisas científicas. As descobertas dos alpinistas foram confirmadas, mas o enigma principal, o paradeiro dos sobreviventes que saíram do avião, permaneceu sem resposta. As anomalias persistiam. Equipamentos eletrônicos próximos ao local continuavam falhando. Bússolas giravam sem controle. Dispositivos GPS indicavam posições incorretas por quilômetros. Meteorologistas registraram níveis elevados de radiação eletromagnética naquela região, sem causa identificável. Geólogos analisaram as rochas abaixo da fuselagem e constataram concentrações raras de metais como neodímio e gadolínio, elementos com propriedades magnéticas excepcionais.
Nada disso, porém, explicava o brilho azulado, o comportamento das águias, nem a aparente ausência de corpos. A caixa preta foi recuperada dos destroços. Os dados indicavam que a aeronave entrou em uma zona de intensa interferência eletromagnética momentos antes da queda. Todos os sistemas de navegação falharam simultaneamente. A gravação da cabine registrou as últimas palavras do Capitão Meta. "Que luz é essa? Está bem na nossa frente. Puxa o manche, estamos..." A gravação se encerrava ali. Habitantes da vileja de Namiel, nas proximidades, relataram que o lado oriental de Kanchenjunga sempre foi considerado um local sagrado e perigoso. Segundo seus anciões, uma passagem invisível ali ligava nosso mundo a outro, onde não havia dor nem tempo. Somente aqueles escolhidos pelos Nyelampa poderiam atravessar essa fronteira. Mais surpreendente ainda foi o testemunho de alguns moradores que afirmaram que semanas após o desaparecimento do NT-117, indivíduos estranhos surgiam em vilarejos remotos. Eles não pareciam completamente forasteiros, mas tampouco eram locais. Falavam o idioma com sotaque, tinham feições incomuns e sabiam coisas que ninguém havia ensinado. Ficaram por pouco tempo e partiram, dizendo que precisavam continuar sua jornada rumo ao Oriente. Os exames de DNA feitos em algumas das penas recolhidas nos destroços confirmaram que a maioria vinha de aves conhecidas, mas algumas continham traços genéticos sem correspondência em qualquer espécie catalogada. Isso levou os cientistas a especular que uma população não identificada de aves de alta altitude pudesse estar presente na região, ou, talvez, algo além da biologia conhecida. O artefato mais enigmático, no entanto, foi encontrado nos pertences do capitão. Dentro do bolso interno de sua jaqueta, cuidadosamente dobrado, havia um papel com diagramas complexos, um desenho em espiral de algo que parecia um portal e equações avançadas. Especialistas em física teórica analisaram os cálculos e concluíram estarrecidos que o conteúdo correspondia a modelos matemáticos de um túnel espaço-tempo, ou buraco de minhoca, conceitos só popularizados na ciência 2 décadas depois do acidente. A versão oficial concluiu que o NT-117 caiu em decorrência de condições meteorológicas extremas e falha nos sistemas, agravadas por anomalias magnéticas. O paradeiro dos últimos sobreviventes que saíram do avião, no entanto, permaneceu desconhecido. Nenhum corpo foi localizado, nem na montanha, nem no vale abaixo. Liam Carter e sua equipe foram reconhecidos internacionalmente por sua descoberta. Desde então, seguem investigando o caso, entrevistando testemunhas e analisando documentos. Carter visitou familiares de diversas vítimas, inclusive a viúva do Capitão Meta. Ela revelou que uma semana antes do voo, ele teve um sonho inusital. Estava atravessando um túnel de luz intensa, escoltado por aves enormes, com olhos humanos. Do outro lado, havia um lugar sereno, quase sagrado. Ao acordar, ele disse: "Se algo acontecer, não morrerei, apenas partirei para outro lugar." Um ano após a expedição, Jae-Hyo Kim publicou um livro fotográfico intitulado Asas sobre o Abismo. Numa das imagens capturadas no último dia junto aos destroços, uma gigante águia voa sobre os destroços contra o céu limpo. Mas ao ampliar a fotografia, a sombra do pássaro na neve tem contornos nitidamente humanos. As investigações científicas continuam. Todos os anos, as águias retornam àquele local remoto, como se guardassem algo. Os aldeões não chamam a encosta de Ciclo da Deusa da Travessia, agora a conhecem como o Caminho das Aves. Dizem que em manhãs de céu limpo, estranhas luzes ainda podem ser vistas dançando no cume. De tempos em tempos, caminheiros solitários surgem nas vilas, silenciosos, sem passado definido. São capazes de prever mudanças climáticas com precisão assustadora e conhecem as trilhas como se sempre tivessem vivido ali. Em seus pescoços, carregam pequenos pingentes, espirais metálicas idênticas às encontradas no avião. Recentemente, Liam Carter recebeu um pacote sem remetente. Dentro, havia um pingente de prata em forma de águia com as asas abertas. Gravada no verso, uma frase: "O caminho está aberto para quem acredita. Encontre-nos ao nascer do sol." A viúva de Meta garante que, ao longo dos anos, sonhou diversas vezes com seu marido. Em todos os sonhos, ele dizia a mesma coisa: "Estou vivo, mas não aqui. Onde estou agora é belo. Não chore por mim." O mistério do NT-117 continua a intrigar exploradores, cientistas e espiritualistas. Teria sido simplesmente um evento climático extremo? Uma manifestação de fenômenos quânticos ainda não compreendidos?
Ou talvez um raro vislumbre de algo além da nossa realidade? Como disse um velho monge local, alguns segredos das montanhas não existem para serem desvendados, apenas para lembrar o quanto nossa compreensão ainda é pequena.